vem perpetuando-se ao longo do tempo. Nesse sentido, consideramos bastante pertinente contar-nos a história de um espírito também milenar e imortal, na busca por um resgate individual e coletivo nas tramas do tempo. Para José Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? O homem é incoerência e paixão, labareda esquiva que se apaga nas cinzas, mas o espírito é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes for necessário, para que a serenidade, a coerência e o amor o resgatem na fé. Convidamos todos e todas a uma viagem de um espírito, que poderia ser qualquer um de nós, ao longo do tempo. Então, viajemos das sombras à luz, com o Teatro Sombras. Abro meus olhos. Começo a tomar consciência de mim mesmo. Nada sei. Quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Pouco conheço sobre o mundo em que vivo, ou sobre as pessoas que me cercam. Nesse sentido, não vivo, sobrevivo. Se nada sei sobre mim, tudo e todos à minha volta são hostis. Sou presa fácil, mas sinto a necessidade em preservar-me vivo. Percebo a mesma necessidade em quem a mim se acerca. Mas é para nos preservarmos que nos agrupamos? Será só isso? Ou nem por isso? Existe algo mais? Às vezes sinto que sim. Existe algo que nos anima e nos move. Uma vontade, uma chama a iluminar um caminho a ser seguido. O que ao mesmo tempo parece comum a mim e a todos, os rudimentos de minha, de nossa essência, de nossa matéria grosseira, bem como do mundo em que habitamos, a ofusca, chegando bem próximo de apagá-la. E assim, com a mesma naturalidade que racho a pedra, buscando facilitar minha existência, extingo a existência de um semelhante, num simples golpe, valendo-me do mesmo utensílio, aparentemente sem dor e sem culpa. Preciso manter-me vivo, se necessário, às custas do que e de quem até aqui ajudou em minha sobrevivência. E assim me vou. Ao retornar, agora em outra forma, em outro gênero, em meu íntimo, sinto-me menos rude, mais gregário. Existem mais homens e mulheres à minha volta, que se, por um lado, já não me encontro na base da cadeia alimentar, por outro, apresenta-se contra mim um novo predador, da minha própria espécie, que inventou de cercar parcelas de terra e dizer: isso é meu, fundando com isso a sociedade. E quem poderia prever quantos crimes, guerras, assassinatos e desgraças advindos da apropriação dos frutos, das árvores, das águas, o que até então eram de todos, porque não pertenciam a ninguém,
Associo-me a essa terra que nos provém, pois como ela milagrosamente germina a semente, gera uma nova vida. Venerada não pelo que sou, mas sim pelo que nem eu nem ninguém compreendemos, em meio a tanta ignorância, a oportunidade. Assumo a condição de interlocutora nas relações mitificadas entre a natureza, Deusa Mãe e seus rebentos, o raio, o trovão, os ventos, a tempestade e tantos outros humores que explicitavam o estado de espírito desses, agora, deuses, para conosco. Exijo oferendas, festividades, crio rituais, por alguns, sacrifico outros tantos, começo a transcender a basilar matéria. Minha longevidade, decrepitude, é mais que a afirmação da cultura do cultuar. É um comprometimento individual com e por essas escolhas, bem como pela indução dos e das demais a elas. Findo meus dias, e a chama que me animava, agora empenhada com dívidas maiores, se esvai, e volta a ser uma centelha, à espera de novos ventos soprarem-na e reavivá-la. Eis-me aqui de volta, desta vez, assolado pela maior das mazelas humanas, a escravidão. Quanta dor ser subjugado e explorado por meu semelhante. Exploração essa que vinha de gerações, desde meus pais, passando pelos pais deles e por sua vez os seus pais. Enfim, gerações e gerações, as quais, de errado, só fizeram nascer em determinadas famílias. Décadas de uma existência sob o estalar de chicotes, não vivendo, arrastando pedras, construindo um sepulcro gigante, uma pirâmide que ironicamente celebraria a vida eterna no pós-morte de alguém que nasceu como príncipe, viveu como rei e destinava-se a uma vida eterna como Deus entre deuses. Tristicina para quem, como eu, pertence a um povo que crê no Deus único, verdadeiro e libertador. Então, para mim e os demais, seguir o emissário do Senhor para a terra prometida foi algo natural. Entretanto, já se iam quase 30 anos de uma vida nômade, longas e longas caminhadas, isso dia por dia, anos por anos. Se dessa feita não carrego pedras, as caminhadas e noites solitárias me permitem pensar, meditar, sonhar, recordar, tanto crer quanto duvidar. Atormentado por pensamentos, visões, intuições sobre o que parecia-me haver vivido, mas não era eu, era uma fagulha do que sou, mas que gozava de uma vida prodigiosa e farta, presente dos deuses. Mas que deuses, se só existe um? Mas por que ele só fala com uma só pessoa, só um escolhido? E se houverem mais deuses, como em meus insights? Logo essas dúvidas tornaram-se assunto em longos diálogos que tinha com outros, semeando no grande grupo a dúvida, a desunião e a discórdia. Criamos um pequeno grupo de dissidentes e nos separamos, para vivermos nossa nova, velha fé. Minha ancianidade e meus dons proféticos proporcionaram-me a liderança, mas não nos livrou do caos gerado pela fome, e um a um fomos sucumbindo, a começar por mim,
fraco e envelhecido, abandonado pelos deuses e por meus seguidores. O deserto não demorou a consumir minha presença. Onde agora me encontro, sinto viver em uma nova era, mas não me reconheço pertencente à era que ora se instala. Sinto-me preso a um passado remoto, o qual nem tenho a certeza que me pertenceu. De certo, mesmo o presente de um futuro incerto, dado a minha nova condição de um ser humano sem luz, embora sinta tal luz sempre presente em meu ser, mas que agora encontra-se sob o risco de apagar-se, não pelas chagas que consomem meu corpo, acometido pela lepra, consequência de uma vida desregrada e em total desrespeito para comigo mesmo. E que agora, a partir dessa maldição lançada contra mim, esse desrespeito vem no âmbito de minhas relações sociais. Sou desprezado e rechaçado por todos que amo, que conheço, e que até porque me é estranho. Todos me repelem e me agridem com palavras, insultos e pedradas. Minha vida é um constante risco de morte. Mas trago comigo a sensação de que sobreviver é preciso, e volto a uma vida que me parece que já vivi, num mundo hostil, junto com meus dons iguais, mas que não me são menos hostis que nossos predadores. Somos 10, indo e vindo, falando, sobrevivendo, até que em um dia, em um vilarejo, no caminho para Jerusalém, situado entre a Galileia e a Samária, encontramos um galileu, um profeta, o qual sua fama de curador o precedia. Nos mantivemos a uma distância que julgávamos ser segura, dado o grande número de pessoas que o seguiam. Percebi algo que há muito não via em nenhum dos meus companheiros de desventura. Vi esperança nos olhos de cada um, coisa que há muito também eu havia perdido, e que sentia que não seria resgatado jamais. Um dos nossos clamou pela ajuda do mestre, o qual aproximou-se com um sorriso terno, um olhar afetuoso. Sentíamos a força de seu amor nos envolvendo. Eis que disse-nos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, ficamos limpos. Embora curado pelo amor, era o amor de um homem só, o que naquele momento me pareceu pouco em relação à humanidade ainda ignorante, desumana com seus doentes. Então decidi vingar-me de todos e todas, tenham eles feito-me ou não algum mal. Roubei, pilhei, estuprei, matei, queimando todas as minhas vítimas, como em um ritual purificador. Claro que, pela minha nova escolha, não vivi por muito tempo, perseguido e perseguido. Logo encontrei meu fim, nas mãos de quem, como eu achava, sem o direito de justiciamento. Em meu último suspiro, antes do derradeiro fechar de olhos, voltei-os para o meu íntimo, e lá, iluminado, a imagem do mestre, que ainda me sorria com ternura, me acolhia e, principalmente, não me julgava. Percebi então que todas as minhas angústias, advindas dessa e de outras tantas vidas, foram minhas escolhas. Foi um caminho por mim escolhido, mas que me conduzia a um destino que ainda não sabia qual seria, mas que no limiar que ora me encontro me é revelado. E agora sei que se trata de um até breve.
muito jovem, eu possuía um vasto conhecimento de ervas e essências oferecidas pela natureza exuberante e vasta do norte de Portugal. Tinha plena certeza de que era parte de algo muito maior, uma faísca oriunda de uma luz gigantesca e radiante. Tais vislumbres eram inatos para mim. Era como algo que dominava por completo, que vivenciara sempre. Embora tenha crescido praticamente sozinha, criada por servas que se alternavam, conforme os humores de meu pai, visto que minha mãe morreu durante meu parto. Meu pai ocupava-se com suas vinhas durante o dia e consumindo todo o seu vinho durante a noite, enquanto eu crescia livre, em total contato com a fauna e a flora local, correndo livre pelos prados. Alguns dias após minha primeira menarca, ainda assustado com as transformações pela qual meu corpo passava, meu pai, embriagado, invade meu dormitório, valendo-se de sua força muito maior que a minha, e como uma fera descontrolada, abusa de mim. 2 ou 3 meses depois, nossa triste relação de pai e filha, que nunca mais foi a mesma, se agrava. Descobrimos que há uma nova vida sendo gerada em meu ventre. Precisamos esconder nossas vergonhas. Meus conhecimentos fitoterápicos permitiriam-me resolver tal situação com 1 ou 2 copos de determinada infusão. Mas não. Gerava uma vida, uma nova faísca da luz que compõe o todo universal. E apesar da forma pela qual foi concebida, já a amava muito e não me sentia mais solitária. Sim, não estava mais sozinha, nem quando fui levada de casa pelo pároco local para o convento de Santa Clara, local que sempre assombrou meus sonhos infantis, quando retornávamos da cidade de Guimarães, dada a incompreensão por uma criança do que é ser enclausurada, viver trancafiada sozinha sob os votos de silêncio, e eis-me aqui, vivendo meu pesadelo. A gravidez abrandava meus dias, mas a criança me foi tirada após o parto. Sequer sei se era menino ou menina, o que pouco importava. Haviam arrancado parte de mim, e acreditem, era a minha melhor parte. Com meus votos como irmã de caridade concluídos, tive mais liberdade, mas agora, além de atormentada pela minha perda, me incomoda o tipo de cristianismo praticado. O Cristo que conheci e conheço não tira nem cobra nada de ninguém. Ao contrário, oferece gratuitamente tudo, e assim também supre todas as nossas necessidades. Entristecida com tudo que me acontecera, passo meus dias visitando uma a uma as casas de nossos paroquianos. Levo comigo minhas ervas, curo velhos e crianças, oriento seus cuidadores e suas mães a priorizarem seus entes queridos, mesmo que em detrimento ao sagrado dízimo. Embora tenha ajudado tanta gente, minhas ações desagradam as autoridades eclesiásticas locais. Sou acusada de bruxaria e levada à Santa Sé, aos meus inquisidores. Não estou outra alternativa que condenar-me a ser queimada na fogueira em praça pública. E se segue o ritual de purificação. Teria sido tudo um grande e interminável sonho? Encontro-me agora em um leito hospitalar, na cidade de São Paulo, no Brasil. E apesar da gravidade da minha doença, diagnosticada como gripe espanhola, e das dores por todo o meu corpo febril, sinto meu espírito mais equilibrado e elevado. Teria sido pela sensação de que todas as angústias pelas quais passou a humanidade se entrelaçam às minhas, e haverem trespassado num piscar de olhos por esse quarto, uma clara desconstrução do que acreditamos ser o binômio espaço-tempo? Talvez, mas o fato é que sou a mulher que, ao chegar ao fim de meus dias,
ainda trago comigo toda aquela rebeldia, causada por uma infância cheia de regalias, cercado por escravos, educado para ser o que mais abominava, uma sinhá, educada para servir o marido e a igreja, além de ama de muitos escravos. Mas a dor daquelas mulheres e homens escravizados eram as minhas dores. Sentia-as no fundo de minha alma. E precisava, sim, era uma necessidade interior mudar a condição de vida dessas pessoas. Esse sentimento, somado a novas ideias e ideais, e até a um novo movimento filosófico, científico e religioso, o qual tem como marco fundante um livro de 1857, 4 anos após meu nascimento, modificaram minha forma de ser e agir. Talvez não me deixassem claro o que a partir daí devia ser feito, mas deu-me a certeza de que algo precisaria ser feito. Não era simplesmente negar tudo o que estava posto. Se tratava de mudar as coisas, e principalmente que tal mudança se daria pelo amor aos outros. Havendo concluído o curso normal, agora professora, mas ainda desafiando a sociedade, de forma banal até então, eu admito, como por exemplo, manter-me solteira. Então, sou tocado por uma triste realidade, a das crianças beneficiadas pela Lei Rio Branco, conhecida como a Lei do Ventre Livre, que decretava que as crianças, filhas de escravos, a partir de 1871, não poderiam ser mais escravizadas. Algo que deveria ser benéfico às crianças acabou por causar-lhes um problema ainda maior, onde os fazendeiros, senhores de escravos, por não poderem mais explorar o trabalho dessas crianças, e sem a perspectiva de um lucro futuro, as expulsavam de suas fazendas, gerando uma indigência inaceitável e um caos social absurdo. Não podia aceitar isso passivamente. Precisava fazer alguma coisa. E fiz, desafiando tanto a sociedade quanto os costumes, bem como meus pais, que me queriam casada, cuidando de meus filhos. Criei uma instituição, um abrigo, para acolher, educar e escolarizar essas crianças. Depois suas mães. Depois nos voltamos também para as mães solteiras e seus filhos, sempre buscando a emancipação de quem passava por nossas instituições, que depois de 30 anos somavam mais de 100 abrigos. E agora, em mais esse momento de transição, em mais essa passagem, no entrelaçamento de vidas e vivências, compreendo que o ser espírito é fazer parte de um todo. O indivíduo é parte do coletivo, e o bem ou o mal que se faça a um se faz a todos e a si mesmo. Afinal, todos somos um. Sigo meu caminho, mas agora eu sei onde vou. Nosso muito obrigado, agradecimento ao Marca Nica por nos trazer de uma forma diferente uma mensagem que vai acrescentar a essa nossa semana espírita. Dando agora, finalizando as nossas atividades dessa noite e finalizando a nossa 12ª semana espírita, eu queria, na condição de estar presidente desta casa, agradecer a todos os trabalhadores que, ao internalizar a proposta espírita, ao internalizar a proposta da Semana Espírita, levando em conta as palavras do Rei Heitor Emmanuel, quando ele diz que a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina
é a sua divulgação. O nosso agradecimento a todos os trabalhadores da casa que, durante todos esses dias, semanas, meses que antecederam a Semana Espírita, se dispuseram, muitas vezes, do convívio familiar, do convívio social, com o objetivo maior do chamado que a doutrina está fazendo. Em nome da Casa Espírita Amor e Fraternidade, o meu sincero agradecimento a todos. Agora nós iremos fazer um sorteio. Temos aqui 4 livros para sortear. Vocês, os senhores e as senhoras, quando aqui chegaram, receberam um papelzinho. Hoje nós vamos sortear 4 livros. O primeiro livro que nós iremos sortear Errei por 10. o primeiro livro que nós iremos sortear é o Espiritismo de Eduardo Fácil. Errei por 10. 54. O meu é 64. 54, daí, número 54? 54? Muito bem. Junto. O próximo, agora que iremos sortear, será Diversos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminhos de Volta. Número? 55. 55. Olha só! Muito bem. Agora, uma das obras básicas da codificação de Allan Kardec, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Número? Vinte e 24. Muito bem, 24. Isso, obrigado. Muito bem. E, finalizando o nosso sorteio, o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho 75. que não foi distribuído. Fedro. 34. Errei por 30 agora. 34. Muito bem. Muito bem. Meus amigos, agora, feito o sorteio, vamos finalizar então. Vamos finalizar então com o passe.